Transformar, aqui da TV Cidade de Santo André. Toda semana levando para você um assunto diferente, conhecimento, entretenimento, para que possamos juntos contribuir para a nossa sociedade, para a nossa vida. Gente, hoje estou levando aí na sua casa um assunto diferente e que está aqui no meu coração há muito tempo. O assunto educação inclusiva sempre mexeu comigo. Eu acho que com muita gente que está aí nos assistindo. Para falar desse assunto e do tema desafios e possibilidades da educação inclusiva, eu trouxe aqui uma amiga gabaritadíssima, Érica Suzuki, que é professora, coordenadora da rede estadual, já há muito tempo realiza muitos trabalhos e projetos relacionados ao universo da educação inclusiva. E hoje a Érica faz parte do grupo de pesquisas da Universidade Federal do ABC sobre o assunto educação inclusiva. Érica, muito obrigada pela tua presença. Olá, tudo bem, Ju? Obrigada pelo convite, né? Obrigada a todos aí que estão nos assistindo. Por prestigiar um tema tão importante e tão necessário de se discutir, de se debater, que é a educação inclusiva. Nossa, você falou tudo. Inclusão, no geral, deve ser discutida, né, Ju? É um tema importante e necessário, né? Mas para que o pessoal possa te conhecer, conta um pouquinho, Érica, como é que foi essa sua trajetória no universo da educação até chegar nos dias de hoje, Érica? Vamos lá, então. Eu trabalho já na rede estadual daqui de São Paulo, exatamente aqui em Santo André, há 22 anos numa unidade escolar, que é a Escola Estadual Professor Inácio Melo. Aqui, quem é de Santo André deve conhecer ele perto, atrás da Igreja do Bonfim, né? Então é uma escola que já há muito tempo tem uma sala de recursos em educação especial para deficientes visuais, né? E por conta disso, por conta desse trabalho, acabou virando referência para a questão da inclusão. E aí, ao longo do programa, a gente conversa um pouquinho mais sobre essas questões de inclusão, de direitos e de tudo mais. E aí eu tô como professora coordenadora hoje na escola, há uns 10, 11 anos já, mas atuo lá há 22 anos. Puxa vida, Érica, é uma vida, né? Uma vida dedicada a essa escola. Puxa vida, Érica, o assunto educação inclusiva, há muitos anos, ele tem sido aí tema de muitos debates. É triste quando a gente é professor e fala que há alguns anos, né, há muitos anos que seja, porque, na nossa opinião, isso sempre deveria ter estado, né, nos temas, nas conversas, professores, coordenadores. Nós sabemos que nem sempre foi assim. Hoje é um tema que finalmente está tendo aí palco, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco. E quando a gente pesquisa sobre o universo da educação inclusiva, inclusive, gente, vocês estão vendo que eu estou trazendo, tem as minhas plaquinhas hoje, porque o assunto é tão importante que eu trouxe também um material de pesquisa para conversar com a Érica. E ao pesquisar, Érica, apareceu uma sigla chamada DUA. Você já ouviu falar nessa sigla? Quando a gente fala sobre educação inclusiva, a sigla DUA muitas vezes aparece. Conta um pouquinho pra gente, Érica, primeiro, essa abordagem da educação inclusiva, o que ela é e o que significa essa sigla DUA nesse tema, nesse contexto. Então vamos lá, Ju, muito bem pontuado aí por você. Quando a gente fala de inclusão, a inclusão ela não é algo dentro da escola, não é só para aquele público específico que vem com um diagnóstico, que vem com um laudo das questões, né, de necessidades especiais pedagógicas, né, um autista, um síndrome de Down, um TDAH, enfim. Quando a gente vai trabalhar na escola, se tiver algum professor aqui nos acompanhando, a gente fala assim, bom, eu tenho 30 alunos na minha sala. Quando eu vou trabalhar a minha aula, eu vou pensar numa aula, seja de qual disciplina for, eu vou pensar para todos. Então tem aquele aluno que é mais lento, tem aquele aluno que ele é muito mais rápido, eu preciso pensar sempre, ter uma carta na manga a mais. Tem aquele que tem mais dificuldade, tem aquele que ainda não é alfabetizado, tá? E isso a gente encontra em todos os segmentos, desde os pequenininhos até o ensino médio e por aí vai. Bom, quando eu penso em todos para montar a minha aula, eu vou ter que mobilizar uma série de estratégias para atingir todos. Perfeito. Né? Sem deixar ninguém de canto, porque aquela matéria, aquele tema é importante para todos. E aí o DUA vem como um desenho universal de aprendizagem. É um referencial teórico que vem da arquitetura, tá? Então vamos lá, para que vocês entendam de forma mais simplificada, Ju. Perfeito. Pensem, por exemplo, numa rampa de acesso num espaço público, aqui na Prefeitura de Santo André. Para você acessar do teatro lá para o fórum,
você precisaria de uma rampa mais acessível, porque a gente tem uma escadaria grande. Sim. Se eu tiver uma pessoa com um carrinho de bebê naquela parte de baixo para acessar o fórum, ela vai ter que pegar ou o elevador, né, ou dar uma volta maior, porque ela não teria condições de subir a escada, com carrinho de bebê, enfim. Uma pessoa com mobilidade reduzida, né, às vezes por um pouco tempo, eu quebrei a perna, tô com a perna engessada, né, Ju? Tô com uma dificuldade aqui, torci o joelho, não posso subir a escada. A rampa seria também mais fácil para mim. Tô com pressa, não quero subir a escada, pego a rampa. Pensem que a rampa ela está sendo uma estratégia para você tornar acessível aquele espaço para todos. Então, quem não tem dificuldade de mobilidade, quem tem, seja um cadeirante, seja uma pessoa com carrinho, uma pessoa idosa, enfim, você vai proporcionar o acesso para todos. Então, o desenho universal de aprendizagem é um referencial teórico que ajuda então a gente a entender, dentro da sala de aula, transformar aquele conhecimento para todos, possível, acessível para todos. Nossa, isso é perfeito que você falou, porque quantas vezes nós professoras, né, nos deparamos com situações adversas, né, na sala de aula. A gente fala que muita coisa acontece numa aula, Muita. Não é verdade? E nós como professores precisamos ter estratégias o tempo inteiro. Então, essa sigla DUA, Desenho Universal da Acessibilidade. De aprendizagem. Fiquei com acessibilidade na cabeça. De aprendizagem. É uma forma, de fato, de colocar numa palavra, numa sigla, todo um trabalho que é tornar acessível a aprendizagem para todos. Não só, por exemplo, quando a gente tem alguns casos, né, na sala de aula que são casos particulares, eu preciso então tornar a minha aula diferente para aquele meu aluno que de repente não escuta bem. Tornar a minha aula... Na verdade, a nossa aula ela tem que estar aí acolhendo a todos. Porque não é. Inclusão é isso. Inclusão você precisa pensar em todos. Não é incluir. A gente brinca muito. Brinca não. A gente, né, fala muito lá na escola. Eu tenho lá na sala de aula, tem 40 alunos matriculados. E tenho 2 que são público-alvo da educação especial. Né? Tem um autista e um cego, por exemplo. Então eu tenho que pensar minha aula para os 38 e depois eu vou parar e pensar numa aula para os outros 2. Tá? É muito comum uma prática dentro da sala de aula, Ju, de quem não tem muito conhecimento sobre o assunto. Então chega lá, foi formado, não teve essa formação, não teve esse toque aí sobre trabalhar a inclusão nessa perspectiva de todos. E chega lá, então assim, dá uma atividade, dá uma palavra cruzada que não tem nada a ver para aquele menino ficar tentando fazer ali no canto, enquanto ele dá aula para os demais. Tá? Isso é exclusão, isso é segregar, isso é apartar. Então a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente pensa na aula, né? Estamos falando aqui da inclusão escolar, a gente precisa pensar na aula para todos, seja de 40, de 20 ou de 2 pessoas. Nossa, né, como público da sua aula. Nossa, pensar para todos, inclusão para todos. Érica, uma coisa também que a gente debate e muitas vezes o pessoal pergunta, né? Quantos de nós, né, nós não temos na família pessoas que têm diagnósticos que precisam aí de um tratamento bem diferenciado? E aí, alguns pais chegaram a relatar para mim, Ju, existe uma legislação, né, brasileira, apesar da gente saber que exista, mas não tem uma explicação muitas vezes clara para o nosso público como que é, de fato, quais são os direitos que essa criança, que esse adolescente, que esse aluno, nós estamos falando agora no foco da inclusão escolar, que ele tem aí de direito. Como é que é essa legislação, se ela existe, há quanto tempo surgiu, que a gente sabe? Conta um pouco pra gente sobre isso. Isso, é importante a gente conhecer a legislação. Ainda mais no atual momento de governos que a gente tem no país, tem muita gente que diz assim, eu odeio política, eu não quero nem saber, eu não quero participar, e a gente não sabe o quão importante é cada um de nós, né, aqui como cidadão, participar das questões assim, de construção de políticas públicas, né? E nós, enquanto país, hoje, tá, atualmente, né, dos anos 20 agora, o Brasil é um dos primeiros em ter legislação criada voltada para o público da inclusão, né? Isso é interessante. Interessante. Mas é também um dos primeiros que também não cumpre suas legislações. Puxa. Então, vejam que essa movimentação de nós, enquanto cidadãos, termos essa consciência
faz parte também de não só melhorar as políticas públicas, de tornar tudo acessível para este público, mas também de participar da construção e da cobrança, da fiscalização, de se de fato elas estão sendo cumpridas. Né? Então, veja a disparidade aí, o paradoxo que há. Exatamente. E assim, no Brasil, com todo o avanço que a gente tem nessa área, de pleitear mais direitos e tudo mais, a primeira que o Brasil vai ser em 2015 só, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Inclusive uma das redatoras é a Mara Gabrilli, ela é cadeirante, hoje ela é cadeirante, não era, né, de nascimento, e ela é daqui de Santo André também. Então, assim, pleitear uma situação dessa, de direitos públicos, é uma questão assim de envolvimento da sociedade como um todo, né? Não só de políticos, enfim, mas de nós enquanto cidadãos, né? Independente se temos alguém na nossa família ou se somos ou não pessoas com deficiência, a gente precisa se engajar nessas áreas. Mas eu não sou da educação, mas você é da saúde? Sim. Ok, você também pode participar porque as áreas elas se conversam. E é isso que você está falando, né? E se a gente não se envolver e não conhecer, não tem como a gente ir atrás de um direito que é nosso. Exato, né? E outra, ficar também reclamando, né, do seu lugar confortável. Exato. Né? Porque não faz isso, porque o governo não presta, porque esse político ou aquele, e a gente não sai do lugar, não vai atrás. E hoje em dia, com internet, com tanto acesso, né, não é desculpa dizer eu não sabia, eu não conhecia. Né? E essa lei, ela traz algumas garantias para os alunos, por exemplo, que tem algumas questões de fato especiais para a escola? Sim, é garantia de direitos estendidos, né, que não só, por exemplo, dentro da sala de aula, tem escola, houve um tempo, eu quero acreditar que já diminuiu bastante. Escolas particulares, antigamente, elas cobravam um adicional das matrículas, das mensalidades, para ter um profissional lá dentro da escola, para acompanhar, por exemplo, um autista com umas questões graves de comportamento e tudo mais. De um síndrome de Down, que também às vezes precisava da questão de mobilidade ter um apoio. Então, a escola pagava um profissional especializado para acompanhar essa criança e cobrava do pai. Então, a partir dessas de legislações outras, isso também foi incorporado na LBI, não tem mais isso, não pode, isso é ilegal, a direção da escola responde até judicialmente, até pode ser preso, tem reclusão aí garantida em lei, porque a mensalidade é igual a todos. E aí a gente volta no DUA, porque tem um aluno lá que é síndrome de Down, ele não escreve, não lê, não fala, e aí eu vou fazer o que com esse aluno na escola? Você não tem que pensar em todos? Então, eu também, enquanto escola, não posso cobrar um profissional à parte para incluir isso nos custos do pai, da família. Sim. Então, isso é um direito garantido. Aluno, por exemplo, autista, que tem aquele laudo, o CID-10 lá de F84, que é um clássico, né, do autista, do autismo, ele já tem direito, tanto na rede pública quanto na rede privada, ele tem direito a um professor auxiliar especialista para trabalhar junto com o professor da sala de aula regular para acompanhar aquela criança em todo o seu percurso escolar, dentro da rotina diária. Isso é garantido. É garantido. Olha só. E muitos pais não sabem, Ju. E por quê? Porque existe todo ainda um processo moroso para que esses direitos sejam garantidos. E você precisa desse conhecimento de legislação para que você, então, aí consiga ter esse direito garantido. Sim. Essa é a nossa empreitada hoje, de fazer esses direitos, esses conhecimentos legais, né, de legislação, chegue às populações mais vulneráveis possível. Então, nossa, que interessante isso. Uma coisa que muitas colegas minhas que eu tenho, muitas escolas, muita gente conhecida, a gente conversa, troca muita ideia sobre educação, trazem para mim que atualmente há muitas escolas investindo na formação dos professores, para capacitá-los para lidar com todas as adversidades, enfim, que uma sala de aula pode apresentar. Acho que esse seria também um dos caminhos, né, para a gente ter uma solução mais viável a todos. Exatamente. Como a gente falou, inclusão é para todos. Na verdade, ela já deveria acontecer de forma natural. Enquanto ela não acontece de forma natural, em que todos são formados desde a nossa graduação, né? Vamos me formar em história, vamos me formar em pedagogia, vamos me formar
precisava que estes cursos também passassem por uma reforma curricular, né? Já começa daí. E a escola hoje? Então, mas eu tenho já meus professores formados, estou com eles aqui, o que eu posso fazer? É investir em formação continuada. Esse já é uma prerrogativa que já tem legislação enquanto escola. Sim. Você precisa fazer a formação dos seus profissionais. Sim. Né? Então é um investimento que deveria, tá, Ju? É o que eu falo, eu quero crer que a grande maioria já esteja nesse caminho, mas se você que é dono de uma escola particular e não tem ainda, invista nessa formação, principalmente dos seus professores. Né? São conhecimentos importantes que muitos deles não tiveram na graduação. Sim, esse é um problema. E aí é um investimento que vocês fazem, sabe? Não é um gasto. É um investimento da escola para melhoria de conhecimento do seu público e atender melhor o aluno. Sim. O nosso foco enquanto educador, né, Ju? É sempre o melhor para o nosso aluno. Autonomia, conhecimento científico, acadêmico é importante, mas a gente trabalha com um ser humano ali, cheio de adversidade, como você falou. Exatamente. Esse grupo de pesquisa que você faz parte, conta um pouquinho pra gente como que funciona. São reuniões que discutem exatamente o que da inclusão. Conta pra gente. Aqui já de antemão a gente já fala que qualquer um que quiser participar deste grupo de pesquisa, que legal, gente. Fica aqui o convite aberto. A idealizadora desse grupo de pesquisa em específico da Educação Especial e Inclusiva da Universidade Federal é a professora doutora Priscila Benites. Ela é formada em São Carlos e tudo mais, veio para cá em 2017. Uma vaga que foi aberta a partir do precedente de um aluno que denunciou da universidade que assim estava com algumas questões aí de acessibilidade para o conhecimento acadêmico. Ele era, acho que, se eu não me engano, acho que ele era cego. E ele precisava, então houve uma vaga para uma professora especializada, essa é a vaga que vem a Priscila Benites. E aí ela abre esse grupo de pesquisa e convida professores da rede pública, profissionais como você, uma neuropsicopedagoga, uma fono, um professor de matemática e de engenharia lá de outra área, pais de alunos. Que legal! Muitos pais acabam também se envolvendo nesse grupo de pesquisa. Mas eles não são acadêmicos. E eles participam, inclusive, Ju, de redação de artigos que já foram publicados. Então, já tem vários artigos publicados nessa frente de investir em ciência. Sim. Então, a escola faz parceria com esse grupo de pesquisa já desde 2017, desde que ele foi inaugurado aqui na UFABC. E aí a nossa escola vira campo de estudos para essas questões aí científicas, de estudos científicos da universidade. Então os nossos alunos acabam sendo objeto de pesquisa, mas eles também são beneficiados, porque os professores da universidade, os doutores, eles têm esse compromisso social, desse impacto de você devolver serviço para a sociedade a partir dos conhecimentos científicos. Nossa, então... Por isso que é tão importante quando a gente ouve houve corte na educação. Olha aí de novo a gente tendo que ganhar essa ideia de investimento, de políticas públicas, e entender que isso vai impactar na minha vida em específico. Exatamente. Entendeu? Então, assim, quando tem corte de verba, porque as universidades agora têm 20% menos, está congelado 20 anos. É um monte de pesquisa que não vai para frente, sabe? Tratamentos que acabam não evoluindo para a gente fazer essas pesquisas que são importantes para que a gente possa atender melhor, tanto na área da saúde quanto na educação. Sim, e o projeto de vocês, inclusive, você comentava um pouquinho antes aqui, quando a gente estava se preparando para o programa, sobre um projeto que vocês querem, se Deus quiser um dia vai conseguir, vocês vão conseguir. Vai, a gente vai. Como que é esse projeto? Porque o público ali, até legal, só para comentar, muitas vezes a mãe que está nos assistindo, ou a coordenadora, a professora, ou você mesma, que está aqui conhecendo a gente um pouquinho, está pensando, mas como é que esse projeto tão bacana de educação inclusiva pode, por exemplo, chegar mais próximo de famílias que muitas vezes não têm renda para investir, né, no melhor tratamento para o filho. E você com a Priscila Benites, todo o grupo, né, vocês têm um projeto futuro que, se Deus quiser, para chegar. Chama até a gente um grupo de conversa no WhatsApp, é o GPI dos Sonhos, que é o Grupo de Pesquisa e Educação Especial Inclusiva dos Sonhos, que é montar um instituto, né,
contando com todo o suporte técnico de primeira qualidade. Então, por exemplo, com um neuro, uma pediatra, uma professora doutora especializada, um psicólogo, uma fono, enfim, uma série de multiprofissionais, né? Vários profissionais para atender as pessoas carentes, né? As famílias mais vulneráveis. Só que para isso, para a gente colocar isso em prática, requer recurso financeiro. E esse ainda não tem, né? Mas então a gente vai ter, né? Então assim, se tem algum empresário, alguém, né? De ONGs e tudo que queira investir, existe um projeto já desenvolvido, já delineado, baseado em tudo que tem dado certo, em aportes teóricos, tá? Da melhor qualidade. E assim, é uma coisa redondinha. A gente começaria com poucos, né? Atendimento de poucos, porque é um serviço que não existe na rede pública. Exatamente. Tá? Então é reunir multiprofissionais para atender de forma mais rápida essa família com criança público-alvo da educação especial, que geralmente não tem. Então, por exemplo, Ju, vai para a rede pública, tem ótimos profissionais, muito bons. Mas chega lá, a primeira consulta às vezes vai daqui 6 meses. Puxa vida. Aí quando vai, já piorou o quadro daquela, né, da situação anterior. Sim. Então até conseguir demora muito. Então a gente sabe que as famílias mais vulneráveis são sempre, né, desprovidas desse atendimento. Sim. Então a gente tem um projeto já desenvolvido para a gente conseguir atender. Começaríamos aqui em Santo André, porque estamos aqui, porque tem a universidade, o campus, um dos campos da Universidade Federal está aqui em Santo André. Então começaríamos assim. E é uma ideia de expandir o serviço. Nossa, legal. Não, rompendo barreiras. É muito feliz ter pessoas como você aqui no meu programa, porque a gente percebe, às vezes a gente fica tão triste, achando que as coisas não têm mais jeito, né? A gente fica com aquele sentimento de, parece que a esperança que está dentro do coração, ela começa a murchar. Eu falo, não, eu falo para os meus alunos, eu falo, olha, esperança é igual uma planta, você não pode deixar de regar. Tem que regar, acreditar, saber que ela vai para frente. A gente não pode deixar a esperança morrer, não. Então, ter pessoas como você, sabendo que também tem a Priscila Benides, que é uma outra profissional também, uma hora eu vou trazer ela aqui pro programa, você vem junto com ela para contar um pouco do projeto, é saber que tem pessoas que se preocupam com o outro. E às vezes o pessoal fala, como você já abordou, mas eu não tenho nenhuma necessidade. Mas existem as necessidades especiais que a gente passa a ter por uma situação de um acidente, de uma questão, às vezes uma doença que se torna crônica. Veja, quantos de nós não enfrentamos essas questões do dia a dia? Faltam rampas para nós na rua, muitas vezes as ruas não estão adequadas para qualquer pessoa caminhar, falta acessibilidade para surdo-mudo, para surdos, porque agora não se fala mais surdo-mudo, para surdos, né? Em duas condições diferentes. Exatamente, duas condições diferentes. Então, para surdos falta para cegos, né? Para pessoas desprovidas aí da questão da visão, e para uma série de coisas. Então, a gente precisa discutir. A ideia do programa é levar para você assuntos que a gente precisa discutir, a gente precisa pensar em como poder melhorar. E também, por conta dessa nossa conversa aqui, busquei algumas dúvidas, né, que os pais têm em relação. E eu trouxe aqui até uma dúvida de um pai que falou, Ju, eu tenho um filho com autismo, então eu anotei aqui. Tenho um filho diagnosticado no espectro do autismo. E o pai pergunta, como que seria o ambiente escolar, qual que é o direito que essa criança tem no ambiente escolar, sendo que ele, né, eu sei que você já relatou, mas conta um pouco mais sobre essa criança diagnosticada, no caso do espectro do autismo. Do espectro do autismo a gente tem, por exemplo, tendo um laudo, todos os relatórios, né, dos especialistas certinho, ele tem direito de pleitear um professor auxiliar especializado, certo? Tá? Na rede pública, hoje, aqui em Santo André, mesmo na rede estadual, nós temos professores auxiliares, mas eles são professores só formados em pedagogia, não são especializados em educação especial para acompanhar aquela criança. Mas já tem esse direito garantido, tá? Então, o pai com uma criança dessa condição tem como pleitear um professor auxiliar especializado. Só que aí a gente também tem um outro contraponto, Ju, que é a questão, nós não temos profissionais formados em educação especial o suficiente para que a gente atenda a essa demanda. Porque tudo isso foi também conquista de legislação recente, né? Recente em relação ao assunto que é algo presente no nosso dia a dia desde que a gente é humano. Bom,
Então, assim, esse é um direito que ele pode ir atrás. Outra coisa é a escola dar todo esse suporte de fazer o uso de tecnologias assistivas, tudo para que possa melhor isso garantir essa criança aprendendo lá dentro da escola. E investir nos funcionários, na formação. Em todos, exatamente. Então, assim, é um direito do pai. Uma outra coisa que pai recebe muito é negativa de vagas. Então é muito comum lá na escola em que eu estou chegarem assim, olha, meu filho é autista ou meu filho é Down. Eu fui ali na escola vizinha e a escola falou assim, vai lá no Iná, porque lá no Iná eles já atendem. Puxa vida. Assim, e assim, uma coisa que a gente briga bastante, Ju, a gente não faz isso por paternalismo, a gente não faz isso porque a Erika é legal, porque a Priscila é legal, a Priscila é outra coordenadora da escola, porque o diretor é legal, porque o grupo de professores é legal. Não, é uma questão de direito, é um trabalho que quando eu me lanço na educação eu tenho que ter consciência de que essa é uma realidade que tem dentro da particular ou da rede pública. Então a gente precisa entender que quando a escola recusa uma vaga para uma criança nessa condição, você pai, aí você família, corra atrás dos seus direitos, tá? Isso é garantido, por exemplo, pela LBI, que você tem esse direito. Então, alguém negar a vaga para a criança em qualquer situação, seja a pessoa com deficiência ou não, não pode, tá? Todas as escolas precisam se equiparar, né? Instrumentalizar tanto de recursos humanos quanto de recursos físicos e tudo mais. Você precisa atender essa criança independente. Ah, mas é porque eu sou da rede pública, não tem. Ah, a minha escola é nova, eu acabei de abrir a minha escola, não tem. Então é preciso pensar de novo. Vou repetir isso aqui de novo. Inclusão é para todos. Então, não é só quando aparece, exato. Não é só quando aparece. Eu não posso correr lá no Paço Municipal, correr para fazer uma rampa quando começou a aumentar o número de cadeirantes da minha cidade. Né? A rampa ela tem que estar lá. Então, assim, os profissionais dentro da escola já têm que estar lá formados, especializados para atender qualquer demanda de alunos que chegar para você. Nossa. Então, veja quantos direitos eles têm, né, para pleitear e às vezes não sabe que tem e deixa de usufruir de um direito garantido. Exatamente. Erika, uma questão que me veio agora, quantas pessoas que estão nos assistindo e que estão com sede de aprender, que têm aí boa vontade, às vezes são da área, às vezes não, e querem aprender mais. Erika, eu percebo que você fala com uma propriedade muito legal, você por um acaso ministra cursos relacionados à educação inclusiva, porque talvez alguém queira entrar em contato. Esse é um assunto, gente, que a gente não pode deixar de discutir. Educação é para todos. Então não tem que esperar um momento de chegar alguém com uma necessidade e aí, não, vamos nos reunir agora para ver o que faremos. Não. A gente tem que estar preparado, até porque todos ganham. Um ensino diferenciado para todos ganham. Aquele que tem o déficit de atenção, aquele que tem o déficit de atenção e não foi diagnosticado. Quantas vezes a gente tem isso em sala de aula e espera que vá fazer um diagnóstico para ver? Você não vai esperar isso acontecer para mudar a relação que aquela criança tem com a educação e com o ensino. Então, você por um acaso tem algum tipo de curso ou oficina que de repente você faz isso para que as pessoas possam conhecer mais a educação inclusiva? Sim, Ju, fico assim, até agradeço essa oportunidade aqui de trazer, sim. Ah, que legal. Como a gente está em pesquisa, em estudos em constante, né? Então, assim, a gente tem sempre coisas novas, novidades, técnicas novas, estudos em processo. Então, o que precisarem de mim, faço sim. Ministro cursos em escolas particulares, já fui até para outros estados, já fui para uma escola em Varginha, que teve um interessou por um grupo também de professores que estavam nesse curso. Aqui em Campinas, recentemente, também fui lá trocar ideias com uma galera, também da rede pública municipal e escolas particulares, o que vocês precisarem. Às vezes a gente também adequa o curso, Ju, de acordo com a necessidade da escola. Nossa, perfeito. O meu foco agora na minha escola vai ser sobre adaptação curricular. Vamos montar um curso para atender especificamente uma necessidade específica da escola pontual? Pode falar com a gente. Isso é muito legal, porque veja, nós estamos aqui num programa com um assunto gigante de tanta coisa que a gente tem para falar. E muitas vezes você quer ter, por exemplo, um pouquinho do que a Erika está falando aí no seu universo enquanto um coordenador de professores, enquanto professor
professor que quer levar também para os amigos o que aprendeu e compartilhar. Sim. Érica, então, quer dizer, você faz essa visita às escolas, ministrar esses cursos para debater a educação inclusiva. Então, isso é algo... Para debater e para formar as pessoas aí, né? Que ainda não tem esse conhecimento ainda tão... Sim. Né? Assim, tão... conhecido, porque a gente fala muito, uma coisa é a gente falar que a gente sabe que é direito, outra coisa é você de fato, na prática, entender como que isso vai ser feito, que recursos que a escola precisa ter e você como professor, o que você precisa saber para não só ministrar sua aula, mas também para orientar as famílias. Exato. Porque muitas vezes as famílias ficam sem chão, dependendo de como vem o meio que essas famílias estão inseridas, a gente precisa, como profissional da educação, estar preparadas para atender. Qualquer um, independente da sua condição. Exatamente. Érica, eu quero você para outros programas, porque esse assunto ele é gigante. Hoje a gente apresentou uma pincelada desse assunto com a Érica, que é uma mulher que a gente pode debater muito sobre educação inclusiva em vários aspectos, sobre vários aspectos. Antes da gente terminar, qual conselho, Érica, você poderia... Eu sei que você já falou muito do que as pessoas precisam, né, para a gente melhorar essa consciência, mas... Você falou uma coisa sobre colaboração, né, de nós cidadãos. Qual conselho você poderia dar para as pessoas que estão nos assistindo aí, que a gente poderia colocar em prática para melhorar essa questão da educação inclusiva em toda a sociedade? É sair daquela sua condição de conforto, né? Eu sei que na verdade é um desafio. Esse é um dos desafios. Sair do seu lugar de conforto, né? Só ficar criticando, participem, vira e mexe, tem escuta pública, que são importantes, né? São essas escutas que geram legislações novas. Olha só. Aí você vai sentir a necessidade, mas eu não fiquei nem sabendo, então precisa acompanhar mais de perto. E a possibilidade é essa, né? Os desafios e possibilidades para a gente fechar. Sim. O desafio é a gente sair da zona de conforto, né? A possibilidade é a gente contribuir para melhores políticas públicas para a garantia de todos os nossos direitos, não só da educação inclusiva, mas para todas as questões do ambiente político. Nós somos cidadãos, né? Nós somos agentes políticos o tempo todo. Exatamente. E a gente precisa se envolver mais. Exatamente. É isso. Parar de falar, né? Não gosto de política. Não, a política ela está inserida. Nós precisamos dela. Então vamos conhecer os nossos direitos e deveres para que as coisas possam ficar de fato melhores. Eu gosto de uma observação do Frei Beto, hoje, que ele fala assim, você não gosta de política, mas se você não gostar e não se inteirar, não participar, você vai ser governado e liderado por quem gosta. Então é importante que você saiba o que está acontecendo, para que a gente não seja só marionete, né? Exatamente. Ter senso crítico desenvolvido, apurado, enfim, isso faz parte para qualquer cidadão. Não é só para quem é estudado. Com certeza. Para todos. Nossa, Érica, muito obrigada pela sua presença, de coração. Eu que agradeço, Ju, agradeço pela oportunidade. Parabenizo você e a TV da cidade de Santo André por abrir espaço e trazer essa temática à baila, porque ela precisa ser muito dissecada. Há muito ainda do que se explorar desse assunto. Então, parabéns também pela iniciativa. Agradeço. Eu agradeço. Fica aqui meu convite. Fica meu convite para suas próximas. Eu volto, é só chamar que eu volto. Pode chamar. Mas vai mesmo, eu viu, volto, Érica? eu volto sim, para falar com vocês. Eu vou esperar as suas perguntas, porque o pessoal acha que não, mas eu vejo todas, gente, anoto, tem bastante coisa. E eu vou trazer a Érica mais vezes para falar sobre outros assuntos e dúvidas que você tem referente à educação inclusiva aqui no Brasil e, de fato, em todo mundo. Em todo mundo, né? Em todos os espaços. Obrigada, tá? Mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada e agradeço também aí a participação de todos aqui. Puxa vida. Presentes até agora aqui com a gente. Com certeza. O programa, Obrigada, gente, imagina, ele é feito para isso, pra gente ter essa troca de ideias. E mais uma vez, eu estou eternamente grata por você estar aqui comigo, mais uma vez, para sempre aprender a como educar para transformar aqui na TV Cidade de Santo André. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!